Uma tem 75 e a outra tem 37, ainda não. Porque o máximo é 100 pessoas, né? Então, vai ficar faltando aí parte 1 e parte 2. Pessoal, já puxem aí o prato de vocês, para vocês jantarem aqui comigo. E a gente vai terminando de comentar. Tudo bem? Então, tá. Basicamente, a gente, no vídeo passado, a gente terminou, então, o item B. Então, basicamente, a gente já falou da questão 5 e da questão 2. Tudo bem? Agora, o que vocês querem? Votação popular. Vocês querem a 3 ou a 4? 3. 3. A gente vai falar das duas, tá? Mas primeiro, vocês querem a 3 ou a 4? Vixe, Maria, mas a votação parece que está acirrada. 3, tá. Eu vi mais comentários pedindo a 4. Então, a gente vai começar primeiro pela 4, depois vai para 3. Tudo bem? Tá. A gente vai tentar abordar as duas. Faz enquete ali. Putz, é verdade, né? Mas eu acho que não precisa, a enquete vai demorar. E quem está pelo celular também não vai conseguir votar. A gente, como vai fazer as duas, então vamos começar pela 4, porque a 4 também ela é bem tranquila. Tá, então olha só. Considere o sistema coordenado cartesiano no plano de coordenadas x, y, e a mudança de coordenadas para x' e y' obtidas a partir da rotação de π sobre 6, que é 30 graus, do sistema coordenado inicial. Tudo bem, a gente leu duas linhas e eu não entendi nada. Felipe, explica. Vamos explicar com desenho. Tudo bem. Então, olha só. A gente tem o nosso plano... Quando ele fala lá plano coordenado x, y, o que ele está querendo dizer? Você tem x, y aqui no caso, né? E x. Tudo bem? X, y. E ele fala o seguinte, vai ter um plano x', y', que foi obtido a partir da rotação de 30 graus, tá? Sempre no sentido anti-horário, porque é o que a gente convencionou. A gente, eu digo, tipo, sei lá, as sociedade matemática convencionou que ângulo positivo é no sentido anti-horário, tá? Então, a gente vai pegar esse eixo, né, e a gente vai rotacionar 30 graus. Então, quando a gente rotacionar 30 graus, a gente vai ter... Não, menos. A gente vai ter aqui um x', e a gente vai ter o nosso y'. Lembrando sempre que o y' que o y é sempre perpendicular ao x, então y'. Ou seja, se eu rotacionei e esse cara aqui então, 30 graus. Tudo bem? Então, eu peguei o nosso sistema e eu tombei ele um pouquinho. Então, nota que quando eu rotaciono o x, eu também tenho que rotacionar y, de modo que ele permaneça perpendicular. Não ficou exatamente perpendicular, mas vocês entenderam. Tudo bem? Então, olha só. Se eu tenho um ponto qualquer no meu sistema, sei lá, esse ponto aqui, esse ponto no meu sistema x, y, ele vai ter coordenadas, ó. Ele vai ter coordenadas aqui, por exemplo, A e B, por exemplo. Tudo bem? Só que agora eu quero descobrir qual que é a coordenada desse mesmo ponto no meu sistema, de coordenadas x', y'. E nota que vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter que pegar, ó, a projeção desse cara aqui, ó. Isso aqui vai ter que ser perpendicular, então esse aqui vai ser um alfa. E aqui vai ter vai ser aqui um beta. Tudo bem? Essa parte da interpretação ficou claro? O que vai ser? Tipo, ficou claro até essa parte aqui? Agora o que a gente vai fazer é tentar relacionar alfa e beta com A e B. Bem, então a gente quer escrever isso, relacionar alfa e beta com A e B. Porque pensem o seguinte, a gente sabe qual é o valor de A e qual é o valor de B. A gente não conhece alfa e a gente não conhece beta. Então o que a gente quer escrever? A gente quer escrever alfa como alguma função, alguma coisa, né, que depende só de A e B. E a gente quer escrever beta também como uma outra função que só depende de A e B. Tudo bem? Esse FG aqui
É só para deixar claro que alfa vai estar em função de alfa e B, de A e B, e que beta vai estar em função de AB. Tudo bem? Ficou claro isso aqui? Se não ficou claro, vocês gratem aí. Então tá, acredito que tenha ficado claro para todo mundo. Então tá. Basicamente, agora o que a gente vai fazer é, esse 30 graus aqui a gente vai generalizar. Então a gente vai chamar isso aqui de θ. Tudo bem? Ou seja, eu peguei o meu ângulo, o meu sistema, né, e rotacionei por um ângulo θ. E agora a gente vai brincar aqui de semelhança de triângulos. Tudo bem? Então notem o seguinte, aqui eu sei que é um ângulo reto, e aqui vai ser o complementar de θ. Só que, se a gente for pegar essa reta e essa reta aqui, elas se cruzam e vai ter aqui um ângulo oposto pelo vértice, ou seja, esse ângulo vai ser justamente esse. Tudo bem? Como aqui também é 90, então eu consigo ver que esse ângulo aqui vai ter que ser θ. Tudo bem? Porque olha só, θ mais esse ângulo que está marcadinho tem que ser 90. E esse ângulo que está marcadinho aqui, eu preciso de algum ângulo, somar com algum ângulo que também dê 90, né? Porque eu sei que esse ângulo mais esse outro ângulo aqui, que eu estou com o mouse em cima, vai ter que dar 90, porque eu já tenho um ângulo reto. Ou seja, aqui eu consigo ver que esse ângulo aqui de cima vai ser θ. Ficou claro que esse ângulo aqui vai ser θ? Ficou? Espero que sim. Tá. Então agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Tá, se esse cara aqui é θ, então se esse ângulo aqui é θ, dá pra gente também ver o seguinte. A gente também consegue ver que esse cara aqui, ó, eu sei que as linhas tracejadas verdes, elas são perpendiculares. Então, eu preciso pegar θ e somar com algum ângulo para dar 90, só que eu já sei que esse ângulo vai ser justamente o ângulo marcadinho, né? Tem o tracinho. Então, esse aqui é o ângulo marcado, né? Então, e a gente sabe também o seguinte, que dessa linha azul aqui e essa linha aqui, essas linhas azuis, elas também são perpendiculares. Então, o que eu obtenho aqui, de novo, aqui vai ser um θ. Tudo bem? Então, basicamente, a gente colocou θ em vários lugares. E aí, se a gente for observar, aqui vai ser θ, ou aqui vai ser 90, aqui vai ser o mesmo raciocínio, vai ser o ângulo marcadinho, aqui vai ser o ângulo marcado, porque é oposto pelo vértice, aqui vai ser 90, e aqui, de novo, vai aparecer um θ. Tudo bem? Se eu fiz muito rápido, peço que tirem print e depois tentem ver que isso daqui de fato vai acontecer, porque, como que eu digo? É basicamente só semelhança de triângulo isso aqui. Então depois tentem fazer por vocês para ver se vocês entenderam como que esses ângulos vão andando de um lugar para o outro. Tudo bem? Então tá, olha só. O que a gente sabe é o seguinte. Essa medida daqui de baixo vale A. Então essa medida daqui de cima também vale A. Tudo bem? E a gente sabe também que essa medida daqui tudo vai valer B. E agora, o que a gente vai escrever é o seguinte. Esse beta aqui, vocês concordam comigo que ele vai ser esse mesmo valorzinho aqui, ó? Então, deixa eu botar aqui de outra cor, porque já está saturando. Então, tá. Esse valor beta aqui, ó, de ouro, amarelo, pronto. Esse valor beta aqui, ele é o mesmo que esse cara aqui, ó. Tudo bem? Só que notem o seguinte, então esse cara aqui é o valor beta. Vamos tentar ver qual que é a medida, ó, desse cara aqui, ó. Qual que é a medida desse cara? Vai ser Bzão, então esse cara aqui a gente vai chamar temporariamente de K. Tudo bem? Então esse valor K, ele vai ser simplesmente B, que é a medida de tudo, né? Menos esse pedacinho aqui. Então ele vai ser tipo tudo, né? Menos esse pedacinho aqui. Tudo bem? E esse pedacinho vai ser justamente, a gente pode chamar esse pedacinho aqui, sei lá, de L, tudo bem? E vamos escrever o seguinte, ó. Eu sei que a tangente de θ, não, tangente não.
É tangente de θ. Eu sei que a tangente de θ, ela vai ser simplesmente, ó, L sobre A. Vai ser aqui o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tudo bem? Então, L vai ser simplesmente a tangente de θ. A tangente de θ. Ou seja, o nosso casinho vai ser B menos L. Só que o L é simplesmente... Ó, isso aqui vai ser B menos A tangente de θ. Já está saindo aqui do espaço. Tangente de... Bem, e nota o seguinte, o nosso B, o nosso beta, a gente tem o seguinte, ó, se a gente olhar aqui esse triângulo, já tá, vixe, Mário, mas aqui eu já estou enchendo de cor. Se a gente olhar esse triângulo aqui, tudo bem? A gente tem o seguinte, que cosseno de beta, a gente tem o seguinte, que o cosseno de θ, o cosseno de θ vai ser simplesmente B sobre K. Vai ser beta, né, sobre beta sobre K. E K é... Tudo bem, é isso, tá certo. Tá certo. Tudo bem? Ou seja, se a gente pegar esse triângulo aqui, ele vai ser retângulo nesse cara aqui. Então, o cosseno de θ, que vai ser esse ângulo aqui, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa que vale K. Tudo bem? Então, vamos tirar isso aqui. Ou seja, se a gente substituir, se a gente pegar o K e passar multiplicando, a gente tem que beta vai ser simplesmente K cosseno de θ. Só que o que é o K? A gente já mostrou que o nosso K vai ser simplesmente B menos A tangente de θ. Eu preciso multiplicar tudo isso por cosseno de θ. Então, quando a gente multiplicar tudo isso por cosseno de θ, a gente vai obter o seguinte, ó. B cosseno de θ. Tangente, lembrem-se que tangente é seno sobre cosseno. Então, o cosseno vai simplificar e a gente vai ter simplesmente A seno de θ. Tudo bem? Então, eu vou escrever isso daqui ainda como sendo B vai ser simplesmente menos A seno de θ mais B cosseno de θ. Então, basicamente, o que eu fiz foi só inverter a ordem dos termos. Isso daqui vai ser muito importante, pessoal. A gente acabou de encontrar um valor de beta em função só de alfa, em função só de A, B e de θ. Tudo bem? Esse θ aqui, para o nosso caso, ele vai ser π sobre 6. Tudo bem? Porém, a gente está desenvolvendo tudo de maneira genérica, tá? Vai funcionar independente do ângulo que eu estou rotacionando. E agora, a gente poderia fazer, tá? Eu não vou fazer isso, mas é tipo assim, um cálculo bem parecido para a gente encontrar A. Vocês querem que faça para encontrar A? Ou, tipo, já tem muito cálculo. Vocês querem que faça para encontrar A? Depende. O professor já deu essa matriz de rotação para vocês? Ele já deu que a matriz de rotação vai ser cosseno, seno, menos seno, cosseno? Então, pronto. Então, vocês não precisam fazer isso. Eu estou mostrando que, de fato, essa matriz de rotação ela tem um porquê de ser daquele jeito. E que é exatamente o que eu estou desenvolvendo. E se a gente seguir o mesmo raciocínio, a gente vai obter o seguinte, que A vai ser alfa, na verdade. O nosso alfa vai ser A cosseno de θ mais B seno de θ. Vocês não precisaram fazer tudo isso, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que aquela fórmula ela não é, tipo, mágica. Ela tem um porquê de funcionar. E o porquê foi justamente isso. Eu acabei de demonstrar a fórmula para vocês. E o que a gente poderia juntar é o seguinte. O nosso alfa, beta, ele pode ser escrito simplesmente como sendo cosseno
de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ, AB. Tudo bem? Ou seja, se a gente ainda passar lá pro usar a notação que o enunciado dá, então x', y' vai ser cosseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, cosseno de θ. X'. Tudo bem? Notem que se a gente fizer a operação se a gente desenvolver esse produto matricial, a gente vai obter justamente essas equações aqui, tá? A gente só escreve desse jeito para manter mais... só para simplificar a notação, tudo bem? E a gente vai ver também que essa forma matricial ela é bem útil. Então, tá. Basicamente, determine a matriz A de mudança de coordenadas de modo que... Então, a gente já viu que essa matriz A vai simplesmente pegar esse θ e substituir por 30 graus ou π sobre 6. Tudo bem? Aí vocês façam aí cosseno e seno, é bem simples. Tudo bem. Então, depois ele fala o seguinte, determine se a reta x' igual a 3 é tangente à circunferência. Nota o seguinte, essa reta, ela foi passada no referencial de x', x' e y'. E a circunferência foi passada no referencial de x, y. Ou seja, o que eu preciso fazer é ou pegar a circunferência e passar para o referencial x', y', ou pegar a reta e passar para o referencial x, y. Eu, pessoalmente, acho que é mais simples pegar essa reta e passar para o referencial. Tudo bem? E o que a gente vai fazer é o seguinte. Essa reta, x' igual a 3, ela pode ser escrita por isso daqui, ó. A reta, né, pode ser escrita simplesmente por x', y', 3t. Nota o seguinte, que t aqui, ele está variando, né, ele pertence aos reais. Esse t é exatamente o parâmetro. Então, aqui, ó, o que ele fala é o seguinte, ó, para x' igual x', né, 3t, e esse t aqui é o parâmetro da reta, tudo bem? Então, se a gente varia t, a gente está variando a reta. E o que a gente vai fazer é o seguinte, no lugar desse x' e y', a gente vai pegar essa equação daqui, ó, e a gente vai substituir x' e y' por esse vetor. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 3t igual a essa matriz de rotação, que eu vou colocar A, x, y. Ou seja, essa mesma reta no referencial x, y vai ser simplesmente x, y igual a inversa 3t. Só que quem está afiado aí vai notar que a inversa de A vai ser simplesmente A transposta. Tudo bem? De 3t. Por que a inversa vai ser A transposta? É muito simples, o argumento é muito, muito simples. Se o nosso plano x', y', ele foi obtido rotacionando θ em um ângulo de θ, para eu pegar o nosso x', y' e voltar para x, y, eu preciso rotacionar esse cara por menos θ. Então, a inversa dessa matriz aqui, dessa matriz de rotação, vai ser simplesmente quando eu pego θ e substituo por menos θ. Então, se esse cara aqui, ó, é a nossa matriz A, se esse cara aqui é a nossa matriz a nossa matriz inversa vai ser justamente que eu pego de AB e transformo para alfa beta. Na verdade, eu pego alfa beta e transformo para B. Isso daqui vai ser simplesmente cosseno de menos θ, seno de menos θ, menos seno de menos θ e cosseno de θ.
Ou seja, a única coisa que eu fiz foi, no lugar do θ, eu estou substituindo por menos θ. Porque o que eu estou fazendo é, ao invés de rotacionar em um sentido, eu vou rotacionar no outro. E notem o seguinte, cosseno é uma função par. Ou seja, cosseno de menos θ é exatamente a mesma coisa que cosseno de θ. Então, a menos 1 vai ser simplesmente cosseno de θ. E seno de menos θ é menos seno de θ, porque o seno é uma função ímpar. Então, esse menos, ele sai do seno, tudo bem? Então, menos seno de menos θ vai ser menos seno de θ. Vai cancelar o sinal e vai ficar seno de θ, e aqui vai ficar cosseno de θ. Tudo bem? E notem que essa daqui é justamente a transposta. Uma coisa interessante também é que se você calcular o determinante da matriz de rotação, vai ser cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, que vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. E teve uma conversa que a gente fez bem no começo, quando a gente estava falando sobre determinante, que o que eu tinha falado é que o determinante ele é uma medida de como que uma transformação altera o nosso sistema de coordenadas. Então, nesse caso, eu só peguei e rotacionei o meu sistema. Então, o determinante para o caso bidimensional, ele está relacionado com como que a área é alterada, né? Então, como é bidimensional, a gente fala de área. Se fosse tridimensional, a gente falaria de volume. Então, como que a área ela é alterada após a transformação. Só que se eu pego um quadrado de lados 1 e eu rotaciono, eu não mudo a área dele. Então, um quadrado, qualquer figura, quando você rotaciona, a área dela é a mesma. Porque o determinante da matriz de rotação é 1. Ou seja, o fator, né, que eu aumento ou diminuo é 1. Ou seja, eu não estou aumentando nem diminuindo. Tudo bem? Só comentários à parte, para quem veio nas monitorias anteriores e está acompanhando, vocês percebem que o que a gente está falando aqui, isso vai usar tipo, toda a bagagem que a gente construiu anteriormente. Isso aqui fica bem interessante aqui, né? Que a inversa é a transposta simplesmente porque a inversa é simplesmente você trocar o θ por menos θ, que é você rotacionar no outro sentido. Certo? Mas tá. Falei isso aí mais por curiosidade. Para que vocês vejam que não tá só jogando. Ok? Então, basicamente, o que vocês vão fazer é a reta, né, no referencial xy vai ser simplesmente vocês pegarem a transposta e multiplicar por 3 e t. E vocês vão encontrar que x vai depender de t e y vai depender de t. E aí vocês poderiam isolar o t, né, para escrever y em função de x. Tudo bem? Eu acho que é o mais razoável. Tudo bem? Então vocês vão escrever, tá? Não vou continuar a resolução a partir daqui, porque eu acho que já ficou claro. Mas basicamente o que vocês vão pegar é x e y, e vocês vão calcular, né, essa transposta, o que também é bem simples, e vocês vão multiplicar por 3 e t. E vocês vão encontrar x, alguma coisa que depende de t. Y, alguma coisa que depende de t. E o que vocês vão fazer? Vocês vão ter um sistema e vocês vão isolar o t em alguma das duas equações. E quando você isolar o t, por exemplo, nessa daqui, ó, você vai chegar, por exemplo, que x vai ser, sei lá, alguma coisa do tipo a mais b. A mais bt. Não, at mais b. At mais b. Tudo bem? Então, vocês vão chegar que o x vai ser alguma coisa desse tipo. Por exemplo, esse A e esse B aqui não são os mesmos que esses caras aqui, tá? Que esse A e B, tá? Eu só estou falando que quando a gente pegar essa matriz de rotação e multiplicar por esse 3 e t, vai dar alguma coisa linear. Então, vocês vão achar algum coeficiente que vai estar multiplicando t e outro coeficiente que não vai estar multiplicando t. Provavelmente, se eu não errei aqui no pensamento. E aí, vocês podem isolar o t fazendo simplesmente t igual a x menos b sobre a. E quando vocês fizerem lá para a coordenada y, vocês vão achar que y vai ser alguma outra coisa, no caso ct mais d. Só que t a gente já calculou. Então, isso aqui vai ser simplesmente c, x menos b sobre a mais d. E aí vocês conseguem trabalhar, então lembrando, esse C e esse D aqui são, de novo, são coeficientes, são números que vocês vão encontrar. Só que vocês precisam fazer esse produto aqui. Bem, eu não vou fazer o produto porque senão eu entrego a questão. Mas basicamente o que vocês vão fazer é encontrar a equação depois de y em função de x. E aí, depois que vocês encontrarem esse y em função de x,
vocês vão ter a reta e vocês vão ter a circunferência. E o que vocês precisam fazer é verificar se essa reta é tangente à circunferência. E aí, o jeito rápido é vocês jogarem essas coisas no GeoGebra e ver se de fato vai ser tangente. Se for tangente, se você viu lá que é tangente, aí você já sabe para onde você vai chutar, né? Se for, tipo, não adianta você tentar provar que ela não é tangente, sendo que lá no final das contas ela vai ser tangente, por exemplo. Então, joga primeiro no GeoGebra e vê se vai ser tangente ou não. Se ela for tangente, o que você precisa fazer? Tentar encontrar a intersecção. De modo geral, o que você precisa fazer é encontrar a intersecção da reta com a circunferência. Se essa intersecção for um único ponto, é porque é tangente. Se for dois pontos, é porque é secante. E se não tiver nenhuma intersecção, é porque é uma reta externa à circunferência. Ai, tá, pera, deixa eu beber uma água, porque senão amanhã eu não falo nada. Daniel, sim, é só jogar o π sobre 6 lá na máquina de rotação que você já sai no item A. Vocês não precisam fazer esse raciocínio todo que eu fiz. Esse raciocínio que eu fiz foi só para demonstrar para vocês por que a máquina de rotação é dada por aquilo, tá? Não entendi essa última parte da tangente. Tá bom, a gente vai comentar. Por que precisa utilizar o parâmetro t? Tudo bem. Porque a gente está falando de uma reta. E essa reta, ela vale, né, para infinitos pontos. Então, esse parâmetro t é uma maneira que a gente usa, né, para representar esses infinitos pontos. Então, eu não consigo... Ou então, o que você poderia fazer? Como eu sei que é uma reta, e se eu estou rotacionando, eu não estou mudando essa reta, você poderia pegar dois pontos que pertencem a essa reta. Então, por exemplo, vamos pegar o t igual a 0 e o t igual a 1. Tudo bem? Então, ó, poderia pegar, por exemplo, o t igual a 0 e o t igual a 1. E o que você vai... deixa eu ver, acho que aqui eu não usei t também. Aqui. Tá. Felipe. Oi. Eu ia perguntar, é que, tipo, quando eu fui fazer, eu não usei T, eu peguei e transformei, eu fiz a transformação, eu achei x' pela matriz de rotação, e eu achei que x' dependia de x e y, aí eu igualei esse valor a 3. Não é a reta? Só que a equação daquela forma pelo vetor normal? É porque o que acontece? Essa reta x', ok. Essa reta x' igual a 3, o que ela quer dizer? Você vai pegar uma reta, vai ser uma reta vertical aqui no nosso sistema de coordenadas x, y, y. Uhum. Tudo bem? Então a gente vai pegar tipo uma reta vertical aqui nesse sistema. Só que essa reta, tipo, para o x igual a 3, ela assume todos os possíveis valores de y. Então, de novo, vai ser uma reta vertical aqui, ó. A gente vai pegar aqui y igual a 3, vai ser essa reta aqui. Foi extremamente torto, mas tá. Vai ser essa reta. E o que a gente precisa fazer é encontrar a equação dessa reta no nosso sistema XY. E aí, o que vai acontecer é o seguinte. O que vocês poderão fazer é, pega dois pontos dessa reta. A gente sabe que por dois pontos passa uma única reta. Então, vocês poderão pegar simplesmente dois pontos. Então, vocês poderão pegar, por exemplo, t igual a 0 e t igual a 1. Tudo bem? Então, vocês têm dois pontos. E vocês vão rotacionar esses dois pontos. É só aplicar, né? Pegar esses dois pontos aqui e multiplicar pela transposta. E no final, você vai ter dois pontos que foram rotacionados. E esses pontos, você poderia calcular a reta que passa por esses dois pontos, né? Porque você sabe que você tem uma reta. Então, se você rotacionar a reta, você não está tipo, transformando aquela estrutura. Ela vai continuar sendo uma reta. Então, você sabe que se você tiver dois pontos, você determina a reta. Então, o que vocês poderiam fazer é considerar ter aqui dois valores arbitrários, t igual a 0 e t igual a 1, por exemplo, e rotacionar eles. E depois, a reta que vocês vão ter interesse é justamente a reta que passa por esses dois pontos que foram rotacionados. Tudo bem? Esse seria, tipo, o jeito mais malandro, por assim dizer, de fazer. Não, tipo, isso faz sentido, mas eu não entendi por que não dá certo eu transformar essa equação se eu tenho x' e eu consigo calcular x' dependente de x, y a partir da matriz A. Daí vai dar o x' depende de x de y, porque é um produto ali, e vai ficar igual a 3. É uma equação de uma reta, não é? Eu não entendi por que não pode fazer isso. Pera.
Ah, tá. Então, o que você está propondo aqui, a gente pega... Eu faço ali, ó, x', y' é igual a cosseno de teta, seno de teta, eu faço esse produto, porque a gente sabe cosseno de teta e seno de teta. Aí você faz o produto da primeira linha pela matriz xy. Aí você vai ter que x' depende de x e de y. É cosseno de teta vezes x mais seno de teta vezes y. Tá, então, tá, entendi. O que você está propondo é o seguinte. Suponha que um ponto desse plano XY, ele pertença a essa mesma reta, x' igual a 3. Então, se ele pertence a essa mesma reta, então quando a gente pegar esse ponto x e y e substituir, então a gente vai ter o seguinte. Tá. A gente tem lá. Se esse ponto pertence a essa reta, então quando a gente pegar o nosso x', tá. Então vamos supor que você escolheu um ponto x0, y0. E a premissa é o seguinte, esse ponto x0, y0, ele pertence a essa reta. Então, se ele pertence a essa reta, quando a gente fizer o produto, né, de A por x0, y0, a gente vai encontrar que isso daqui vai ser um vetor, cosseno de θ, no caso, θ é π sobre 3, né, x0, mais seno de θ, y0. E aqui embaixo vai vir alguma coisa que não interessa muito para a gente. Por quê? Porque se eu sei que esse cara, quando eu rotacionar, ele pertence a essa reta, então essa primeira componente aqui dele tem que ser igual a 3. Por quê? Porque eu sei que a minha reta, né, ela é dada por 3, isso aqui vai ter que ser igual a 3, e alguma coisa ali que tanto faz, né? Então, eu sei que para esse ponto pertencer à reta, a gente vai ter que x cosseno de θ mais y seno de θ vai dar 3. E aí vocês têm uma equação para reta. De fato, o que a Vitória estava sugerindo é justamente isso daqui. Desculpa, Vitória, é isso mesmo que você estava sugerindo? Sim, é isso mesmo. Aí eu usei isso como equação da reta, desenvolvi e deu certo. Tipo, deu tangente mesmo. Sim, sim. Então, de fato, eu não tinha pensado por esse jeito, mas esse jeito que você propôs, ele é mais elegante do que eu estava pensando. Então, assim, parabéns. Eu achei que é bem mais intuitivo, tá? Então, assim, estou gostando de ver que vocês estão vendo nas monitorias, vocês estão apresentando coisas diferentes e que, sim, fiz isso mesmo, na verdade deu mais. Mas aonde? Ah, não, eu tava respondendo ali no chat. Ah, o Daniel, tá bom. Tá. Então, assim, estou ficando feliz porque vocês estão me apresentando coisas bastante interessantes, tá? Bastante sofisticadas e bonitas, tá? Então, é isso. O que a Vitória estava propondo tá correto também. É exatamente isso aqui. Também dá para fazer, aí você precisaria pegar o θ e substituir aí. Mas, de novo, você encontra a equação da reta. Ok, e aí, de novo... Mas não é menos? Tá, deixa eu abrir aqui. Tá, não entendi. Deve estar carregando. Tá, espera. Vitória, você usou também aquilo, que x' é x cosseno de θ. Então, Daniel, na verdade é x cosseno de θ mais y seno de θ. Tudo bem? Ô, Felipe, mas aí carregou. É que eu tava olhando no material do meu professor ali, ó. No caso, o X ali seria o X' e o V seria o nosso XY. Mas nota o seguinte, o que ele está fazendo é pegando do referencial U e V, tudo bem? Então, esse UV aqui, e eu estou rotacionando para passar para o meu referencial X e Y. Então, aqui é como se a gente estivesse fazendo, tipo, nota que pelo material do seu professor, o material do seu professor está correto, só que o que ele está falando é, pega aqui coordenadas x', y', e você vai transformar para x, y. Tudo bem? E, de novo, a gente viu que para transformar para x, y, a gente precisa rotacionar por menos θ. Por isso que vai aparecer lá um menos, porque a gente está multiplicando por essa matriz aqui. Tudo bem? Então, daria para fazer por esse material do seu professor, só que aí o θ seria menos π sobre 6. Tudo bem? Seria menos 30 graus. Ficou claro?
Ficou. Tudo bem? Mas assim, nota que o material do seu professor tipo assim, obviamente está correto, porque ele é seu professor, mas é só porque ele está falando que ele está tratando do outro referencial. Então, que ele está pegando o referencial, né? Dado que você conhece as coordenadas no referencial que foi rotacionado, aí você consegue calcular no referencial XY. Tudo bem? Mas é só esse cuidado que precisa ter. Tá, espero que tenha ficado... basicamente é isso. Não é que ele esqueceu a transposta, mas já deu os motivos aí. Desculpa pelo cachorro. Ok, então, de novo, o item B aqui vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão ter a equação de uma reta, certo? Espera. Também chegou, que não é tangente. Tá, o que o Thomas, você pediu para repetir a ideia da vitória. Tá, qual que foi a ideia da vitória? A ideia da vitória é, ao invés de ter que fazer todo esse rolê aqui de usar o T, parametrizar por T, e depois você ter que isolar o T, o que ela estava propondo é o seguinte, essa reta, ela vai ser simplesmente, você pega, tipo, algum ponto que pertence a essa reta, esse ponto no referencial x, y, tudo bem? Então, esse ponto é, por exemplo, o ponto x0, y0. E quando eu pegar esse ponto e rotacionar ele para o meu referencial x' e y', eu sei que essa primeira componente, que vai ser dada por cosseno de θ x0 mais seno de θ y0, esse x0, y0 é só um ponto que pertence a essa reta. Quando a gente fizer essa rotação, eu sei que essa componente x, que essa componente aqui, x, a componente de cima, né, a primeira componente, ela vai ter que ser igual a 3, porque o x' é igual a 3. Então, essa rotação, quando a gente fizer essa rotação, a gente tem que cosseno de θ vezes x, né, esse x é algum ponto que pertence a essa reta, mais seno de θ, mais y vezes seno de θ, tem que dar 3, que é exatamente isso aqui. Ao invés de ter que fazer todo esse trabalho aqui, de pegar essa reta, escrever ela como sendo 3t, e esse t que é um parâmetro, aí rotaciona, e depois isola o parâmetro, substitui, ao invés de ter que fazer todo esse trabalho, simplesmente colocar aqui x vezes cosseno de θ, mais y seno de θ igual a 3. E aí, no lugar do θ, vocês colocam π sobre 6. Isso, essa vai ser a equação, essa vai ser a equação da reta no sistema XY, tudo bem? Já dá para juntar em uma chamada? Deixa eu ver. Já. Pessoal, se vocês quiserem, ó, já dá para juntar em uma chamada. É para vocês. Quem quiser pode migrar lá para outra. E se acabar os alunos dessa aqui, a gente encerra essa chamada. Tudo bem? E... permitir... tá. E, de novo, pessoal, o modo mais fácil de ver se essa reta vai ser tangente vai ser, de fato, só jogar no GeoGebra. E aí você vê se é tangente ou não. Mas como que a gente pode ver isso matematicamente? Tá. Como que a gente pode... Como que a gente pode ver matematicamente? A gente acha a reta direto? Então, essa reta aqui, ó, x cosseno de θ mais y seno de θ igual a 3, já vai ser a reta no nosso sistema XY, tudo bem? No nosso eixo XY. Tudo bem? Então, agora, a gente tem uma circunferência no sistema XY e uma reta no sistema XY. A gente precisa só ver se esse cara é... qual o nome? Se ele é... se eles são tangentes. E aí vocês podem... joga aí no GeoGebra e você vai ver se é tangente ou não. Mas como que a gente mostra que isso é tangente? É simples. Isola o x ou y. Isola o x ou y, tudo bem? Então, sei lá, a gente vai ter isso aqui. Então, lá no final, depois a gente vai escrever o y como sendo, sei lá, ax mais b. Ax mais b, tudo bem? E aí, a gente vai pegar esse y que a gente encontrou e a gente vai jogar na nossa equação da circunferência. Então, aqui no lugar desse y, a gente vai jogar o ax mais b. E esse a e esse b aqui são coeficientes numéricos, vocês vão encontrar números, tá? Eu só não estou colocando qual que vai ser o valor de a e b, porque, primeiro, eu não sei de cabeça, eu teria que substituir e fazer as contas. E, segundo, porque senão aí entrega a questão inteira para vocês. Tudo bem? Então, vocês vão pegar essa reta aqui, essa equação aqui,
Tudo bem? Vocês vão manipular ela para poder isolar ou x ou y. E você, depois, vamos supor que a gente isolou o y. Então a gente vai falar que y vai ser alguma coisa do tipo ax mais b. E a gente vai isolar, tá? Lembrando, esse a e esse b são valores numéricos que vocês vão obter. É só porque eu não sei os valores que vai dar. E se vocês vão pegar esses valores numéricos, vocês vão substituir aqui. E aí o que vocês vão fazer é, vocês vão ter uma equação quadrática em x. E vocês vão resolver essa equação quadrática. Se vocês chegarem que existem dois valores de x que satisfazem essa equação, é porque essa reta corta, né? Essa reta, ela intersecta a circunferência em dois locais distintos, em dois pontos distintos. Então, essa vai ser uma reta secante. Se vocês encontrarem que essa equação quadrática ela possui uma única solução, é porque, então, essa reta ela é tangente à circunferência. E se vocês chegarem ainda que essa reta ela não tem que essa equação quadrática não tem solução, é porque, então, essa reta não intersecta a circunferência. Ah, Felipe, mas como que eu sei se tem uma, duas ou nenhuma solução? Aí aqui eu vou relembrar com vocês, mas vocês vão ter que ver análise do discriminante. Tudo bem? Então, deixa eu ver, matemática. Basicamente, quando vocês têm uma equação do segundo grau, então... Aqui, ó. Quando vocês têm uma equação do segundo grau e vocês calculam o delta, que ele é chamado de discriminante, se esse delta for positivo, então lembra que esse cara aqui dá pra gente... É a equaçãozinha do segundo grau, báscara, que a gente aprende no ensino médio. Eu acredito que todo mundo aí esteja craque. Então, se esse delta for positivo, então existem duas raízes reais e distintas. Se o delta for nulo, se o discriminante for nulo, é porque você tem duas raízes iguais, ou seja, uma única solução. Se o delta for negativo, é porque a gente não tem raízes reais, tudo bem? Então, basicamente, o que vocês vão fazer é substituir o y, né, por aquele ax mais b, vocês vão elevar isso ao quadrado, vão simplificar esse termo aqui, e aí no final vocês vão resolver. E se o discriminante for positivo, é porque é secante. Se o discriminante der zero, é porque é tangente. E se o discriminante for negativo, é porque essa reta é externa à circunferência. Ficou claro? Acho que falei muito rápido, mas ficou claro. Ô Felipe, eu não sei se a resolução que eu usei dá certo, mas eu comecei ali fazendo com o negócio que a Vitória tinha falado, depois eu usei a distância. Se a distância entre... Pode ser também. O centro e a reta, né? Foi igual ao raio. Foi igual ao raio. Pode ser também. Esse também é um jeito bem elegante. Você pode repetir de novo lá aquele negócio do por que virou menos, por que virou mais, quer dizer, não menos? Tá, posso. Deixa eu só tentar abrir aqui. Pronto. Olha só. Aqui, ele está pegando... Qual que é essa matriz de rotação aqui que ele está dando? No enunciado, olha só. Ele está pegando as coordenadas, né? No sistema UV, e ele está passando para XY. Só que olha só, o UV é o sistema que está rotacionado, é o sistema que está tortinho. Então, esse UV aqui é o análogo ao nosso X', Y'. E o XY é, de fato, o X e Y que a gente tinha. Então, esse cara aqui está aparecendo um menos, porque a gente está pegando o nosso sistema, uma coordenada, né, no sistema X', Y', e a gente está passando para XY. Aqui, o que a gente está fazendo, essa matriz de rotação a gente obteve partindo do pressuposto de que a gente está pegando X' e Y, e a gente está passando para X' e Y'. Então, o menos aparece no seno daqui de cima, porque é como se a gente estivesse pegando essa matriz de rotação e multiplicando pela inversa dela. Que eu já dei argumentos suficientes para ver que essa inversa vai ser a transposta. Ou seja, se a gente multiplica pela transposta dos dois lados, esse menos para aqui em cima, que é justamente o menos daqui de cima, tudo bem? Ou seja, as duas coisas dizem a mesma coisa, mas a forma é, tipo, a diferença é que aqui ele tá partindo do pressuposto de que a gente conhece né, a coordenada no sistema UV, e a gente está querendo calcular em XY. Só que aqui, para o nosso desenho, é um pouquinho diferente. A gente está partindo do pressuposto que a gente conhece em XY, e a gente está querendo calcular em X' e Y'. Tudo bem?
Ou então, isso aqui ainda poderia ser interpretado que o sistema, no caso, o sistema X', ele foi rotacionado em menos θ, tudo bem? Então, a gente pegou o nosso sistema UV e rotacionou menos θ. Então, por que o menos? Porque a gente está rotacionando para baixo, né? Então, no sentido horário, em um valor de θ. E quando a gente pega a matriz de rotação, que é essa daqui, e substituir no lugar do θ, a gente coloca menos θ, a gente vai chegar justamente nisso daqui, que a gente já tinha feito, a gente substitui por menos θ, e vai chegar menos seno, com menos ali em cima. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Por que que... Agora entendi. Então, acho que eu Tudo tinha bem? até feito o 4A errado, que eu tinha usado esse material e eu fiz que o A seria essa matriz de rotação ali que ele deu, né? Mas é errado. Esse é o A Isso, transposta. isso. Esse aqui é o A transposta. Isso aqui não está errado, tá? O que o professor escreveu aqui não está errado, é porque ele está usando a relação inversa. Tudo bem? Não está Beleza, errado, o que o entendi. professor escreveu está certinho, mas ele só está usando a relação inversa. Então, à primeira vista, a gente pode pensar que o menos está lá em cima. Não está. Certo? Ok. Certo. Eu estou explicando, Isabela, a questão 4B. Na verdade, eu terminei a 4B e agora eu vou para a 4C. Tudo bem? Essa 4C aqui, dá para a gente fazer ela de uma maneira bem simples até. A gente poderia fazer... Tá, como que a gente pode fazer? Primeiro, a gente pode pegar essa elipse e fazer uma translação nela. Tudo bem? Então, a gente tem uma elipse. Então, olha só. Vamos pensar aqui nessa questão. A gente tem aqui os nossos sistemas, né? Então, a gente tem aqui X e Y, tudo bem? E a gente tem aqui o nosso sistema que ele foi rotacionado. Então, a gente tem aqui X' e... Misericórdia, mas isso aqui ficou torto. Y', tudo bem? Então, Y'. E aqui a gente tem uma elipse. Então, essa elipse, ela foi levemente transladada. Tudo bem? Então, essa elipse, ela foi transladada. Essa elipse, ela está aqui. Nota que essa elipse, ela está retinha se a gente for considerar o sistema X' e Y', tudo bem? Porque nota que a equação da elipse foi dada bonitinha no sistema X' e Y'. Tudo bem? Então, tá. O centro da elipse, a gente consegue saber qual que é. O centro dela, no caso, é o 1, 0. Na verdade, não está condizente aqui, né? Mas é o 1, 0. Esse centro. Então, nota, o que a gente vai fazer? Ele quer a equação da... Ele quer, tá, determine qual das seguintes equações descreve a elipse em coordenadas x e y e justifique sua resposta. Tudo bem, então o que a gente pode fazer é o seguinte, vamos considerar aqui uma equação, tá, uma elipse, no nosso referencial x, y. Então a gente vai fazer até aqui em outra cor. Então essa elipse aqui que eu desenhar, ela é uma elipse que a gente vai desenhar ela por conveniência centrada na origem. Bonitinho, tudo bem? E essa elipse, ela vai ser rotacionada e transladada. Então, eu vou rotacionar ela em um ângulo de π sobre 6, tudo bem? Porque eu sei que essa elipse daqui de cima, ela está alinhada com o meu sistema de coordenadas x' e y'. Só que esse sistema foi rotacionado a 30 graus. Ou seja, para eu pegar essa elipse que está em vermelha e deixar ela alinhada com a elipse em preto, eu preciso rotacionar em 30 graus, no sentido anti-horário. Tudo bem? Então, eu vou pegar essa elipse e nota o seguinte, que essa elipse em vermelho, ela é bem simples. A gente pode escrever ela como sendo x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado, b ao quadrado, tudo bem? Isso daqui é simplesmente igual a 1. E aqui, isso daqui, eu não sei se vocês já viram, mas se não viram, peguem o bizu, porque vocês vão ver isso certamente, ou vocês viram na aula de hoje, ou vocês vão ver na aula que vem, ou no máximo semana que vem. Mas esse cara aqui, ele pode ser escrito da seguinte forma. X, Y, A, 0, 0. Na verdade, pera.
Funciona, cara. Pronto. 1 sobre alfa quadrado, ou ao quadrado, e 1 sobre b ao quadrado. Já vou explicar o que eu estou escrevendo aqui para vocês. Xy igual a 1. Tudo bem? Então, olha só. O que eu escrevi aqui é justamente o que eu escrevi aqui de maneira matricial quer dizer exatamente isso que a gente escreveu, a equação da elipse. Só que isso aqui ele está representado de maneira matricial. Então, vamos fazer aqui os produtos só para vocês se convencerem de que é a mesma coisa. Então tá, olha só. Se a gente fizer o produto se a gente fizer esse primeiro produto aqui, a gente vai ter o seguinte. Bem, então a gente vai ter primeira linha vezes a primeira coluna, a gente vai ter então x sobre a ao quadrado e y sobre b ao quadrado. Aqui tem alguns zeros exatamente para simplificar ali, né? E depois x, y. Então, quando a gente fizer isso aqui, a gente vai ter x vezes x sobre a ao quadrado, vai ser simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado, b ao quadrado, que isso aqui está dando 1. Ou seja, a gente só pegou essa equação e está transformando em produto... A gente está transformando, tá? Em produto matricial, tudo bem? Por que a gente fez isso? Porque a gente vai ser malandro. A gente não quer pegar esse cara e rotacionar ele, e rotacionar em 30 graus, e a gente já viu que para rotacionar, a gente precisa... Vixe, Maria, você já está travando. A gente viu que para a gente rotacionar, basta que a gente multiplique pela matriz de rotação, certo? Então, olha só. A nossa coordenada y... cadê? Y... Não, na verdade, essa... Vixe, Maria, o PC já está dando uma... Tá, então olha só. A gente já viu que as nossas coordenadas x', y', ela pode ser obtida simplesmente fazendo A vezes a matriz x e y. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a transposta nisso aqui tudo. Então, a gente vai obter o seguinte. X', y', tudo bem? Vai ser a transposta. Na verdade, vai ser a x, y transposto. Tudo isso transposto. Só que quando a gente pega o produto matricial e a gente transpõe os caras, só que a gente precisa inverter a ordem. Então, vai ser x, y, a gente já calculou que é a transposta, e a gente precisa colocar aqui um A transposto aqui no final. Tudo bem? Tá. Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente já viu que esse A transposto vai ser a mesma coisa que A menos 1. Então, aqui a gente pode colocar menos 1, tá? Então, a gente já viu que a transposta vai ser menos 1 aqui nesse caso. E aqui eu vou multiplicar por A dos dois lados, porque quando a gente multiplicar por A dos dois lados, a gente vai ter o seguinte, ó. X, y igual a vai ser, na verdade, x', y', A. Tudo bem? E essa aqui vai ser justamente a matriz de rotação. E aí, se a gente pegar essa primeira equação aqui, que a gente tinha escrito, se a gente multiplicar por a menos 1 dos dois lados, a gente vai obter simplesmente que xy é a menos 1 x', y'. Tudo bem? Por que a gente escreveu isso? Porque agora a gente vai pegar essa elipse e a gente vai rotacionar a elipse. Como? A gente já viu que x, y, a gente já viu que pode ser escrito por x', y', A. Então, nota o seguinte. Vamos fazer aqui agora de outra cor. Roxo. Tá, então a gente já viu que no lugar do x, y, a gente vai escrever x', y', A. E aqui a gente vai ter aquela matrizinha ali, que é 1 ao quadrado, 0, 0, 1, b ao quadrado. Tudo bem? E aqui no lugar do x,
y desse xy em formato de coluna, a gente vai colocar simplesmente a menos 1, x', y'. Isso aqui vai continuar dando 1, tudo bem? Eu só peguei e essa elipse eu vou analisar agora ela do ponto de vista do meu referencial x', y'. Tudo bem? E agora que vem as coisas começam a ficar interessantes. Vamos olhar para esse cara daqui, ó. Essa matriz aqui do meio, a gente pode chamar ela, sei lá, de matriz B. Então, a gente tem o seguinte, ó. A, B, A menos 1. E, pessoal, isso daqui é muito, muito, muito importante. Essa matriz, esse produto aqui, pode ser, sei lá, uma matriz M aqui. Essa matriz M, ela é muito especial. Por que eu estou falando que ela é muito especial? Porque o que a gente fez... Essa matriz M, ela significa que ela é diagonalizável. Tudo bem, Felipe, mas por que ela é importante? Por que ela ser diagonalizável é interessante? Porque quando a gente escreve a matriz M de uma maneira diagonalizável, vocês vão ver que isso vai ser muito, muito importante para identificar cônicas. Identificação de cônicas é basicamente a gente pegar uma matriz, no caso, o que a gente está fazendo, quando a gente vai diagonalizar, quando a gente vai identificar uma cônica, e essa cônica está rotacionada, é basicamente pegar essa matriz M e encontrar as matrizes A e B que rotacionam essa cônica e essa cônica fica alinhada, bonitinha. Tudo bem? E diagonalizar a matriz é uma das coisas mais importantes que vocês vão ver. Ela é, tipo, muito, muito útil. E para diagonalizar a matriz, a gente precisa ver autovalor e autovetor. Mas isso vai ser uma conversa que a gente vai falar mais na semana que vem, que é quando a lista for de identificação de cônicas. Mas por que eu estou falando isso? Diagonalizar, uma matriz ser diagonalizável é muito importante porque a gente consegue calcular qualquer potência de M de uma maneira bem simples. M ao quadrado vai ser A, B, A menos 1 ao quadrado, que isso aqui vai ser, então, AB, A menos 1, AB, A menos 1. Só que nota, isso aqui vai ser, só tirando os parênteses, né, vai ser AB, A menos 1, A, B, A menos 1. E nota que, ó, esse A menos 1 e esse A vira identidade. Então, a gente pode só ignorar esse cara aqui, né? Porque identidade vezes B vai dar B, e B vezes B vai ser simplesmente A, B ao quadrado, A menos 1. Só que essa matriz B, ela é uma matriz diagonal. Então, notem o seguinte, essa matriz B aqui, ela é uma matriz diagonal. E você fazer potências de matrizes diagonais é muito simples, é só você colocar a potência, né, como todo o restante é zero, quando você calcular, no caso, B ao quadrado, você vai encontrar A, né, 1 sobre A quarta, 1 sobre B a quarta. Tudo bem? Basta que você eleve os elementos da matriz, da diagonal dela. Tudo bem? 0, 0. E você poderia continuar esse processo. Então, M elevado a qualquer número natural vai ser simplesmente A, 1 sobre A, 2N. Basicamente, é só você pegar a matriz B e elevar a N. Essa matriz B é fácil de elevar a N, tudo bem? Mas tá, a gente não precisa disso aqui para resolver a questão. O que eu estou querendo dizer é que isso aqui é muito importante, que isso aqui vai ser foco intensivo da próxima lista. Então, tipo, guardem isso aqui no coração de vocês, porque a gente vai falar mais na semana que vem. E a importância dela ser diagonalizável. E vocês vão ver que muitos problemas... vocês vão ver lá em cálculo 3 que sistemas de equações diferenciais, a resolução dele pode ser dado... Tipo, você resolve esse sistema... Você resolve esse sistema com autovalores e autovetores, que envolve também diagonalizar a matriz. Então, tipo, isso é um assunto muito, muito importante, que vai cair... Vocês ainda vão ver muito isso, mas tá. Por que eu tô falando isso? Desculpa, eu me estendi porque eu me empolgo. Eu me empolgo falando disso aí. Pô, vocês não precisam disso para resolver a questão, tá? Desse conhecimento aqui, mas isso que dessa matriz M aí vai ser interessante. Ou seja, essa matriz A é a matriz de rotação, que a gente já viu que a gente vai ter que rotacionar ou por 30 graus ou por menos 30. Tudo bem?
nota o seguinte, por que que eu tô falando que é ou por 30 ou por menos 30? Porque eu não sei a princípio, tipo, para eu pegar essa matriz aqui, eu preciso rotacionar ela, no caso é 30 graus, positivo. Então, essa matriz aqui vocês conhecem, é a matriz de rotação quando θ é igual a 30 graus, ou π/6. A inversa vocês também conhecem, que vai ser, sei lá, vai ser alguma coisa do tipo... Tá, vocês conhecem, a inversa vai ser a transposta. Eu já estou travando aqui. E aí, quando vocês efetuarem esse produto aqui, vocês devem encontrar alguma coisa do tipo... Cadê? Tá, pera, pessoal, que eu já estou me perdendo aqui no pensamento. Tá, então ele quer que qual que é a elipse, que quando a gente rotaciona... Na verdade, o que eu acho que é mais intuitivo é a gente fazer o processo inverso, né? Ver qual que desses caras aqui, quando a gente rotaciona, dá essa elipse aqui. Tipo, é basicamente a mesma coisa, mas a gente só vai analisar o processo inverso, né? Porque eu acho que fica mais simples. Processo inverso. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse primeiro cara aqui, bem? Então, Felipe, oi. de forma análoga ao que a gente fez com a reta no primeiro item, não dá para a gente pegar essa relação de x', y' com as minhas coordenadas em x e y e utilizar para responder esse segundo item? Tá. Deixa eu pensar aqui. Os meus pontos em x', y são uma rotação dos meus pontos em x e y, né? Então eu tenho aquela primeira equação ali, debaixo do item A, eu sei qual que é a matriz de rotação e eu sei qual é o ângulo também que rotacionou, que é π/6. Aí eu consigo já é a mesma coisa que a Vitória fez no primeiro item, né, que ela comentou. O x' é igual ao cosseno de x mais o seno de y. E também dá pra gente tirar que y igual a tal, também continua na multiplicação, né? E aí a gente tem essa relação e consegue só substituir e chegar em uma dessas três. Na verdade, de novo, vocês estão bastante criativos hoje e isso também é válido. Vocês vão escrever basicamente, então, que x'... Na verdade, pessoal, então, ó, eu pensei de um jeito, mas ele é longo e chato. O Guilherme está propondo um jeito mais interessante, mais elegante, mais rápido. Então, basicamente, vocês vão escrever x' igual a, no caso, né, vai ser... Cosseno θ de x mais seno θ de y. Mais y seno θ. E y' vai ser x... Pera. Esse cara vai ser quanto? A gente precisa pegar essa... Cadê a matriz de rotação? Tá. Vai ser menos... vai ser x menos... vai ser menos x seno de θ mais y cosseno. Bom, vai ser... Cadê? Não, vai ser essa aqui. Vai ser então aqui menos x seno de θ mais y cosseno. E basicamente o que vocês vão fazer é substituir lá naquela equação da elipse, substituir, no lugar do x', vocês vão substituir por isso, x cosseno mais y seno. E no lugar do y', vocês vão substituir por menos x seno de θ mais y cosseno. E basicamente o que vocês vão fazer é só desenvolver o quadrado e simplificar. E vocês vão chegar em alguma dessas três aqui, tudo bem? O jeito que o Guilherme está propondo é bem mais elegante do que eu ia fazer. E na verdade o que eu ia fazer é bem mais complexo. Então acho que é melhor vocês seguirem pelo caminho que o Guilherme está falando. Tudo bem? Ficou claro? É porque eu fui por uma solução e depois eu mudei. Mas não precisava. Tudo bem?
Poderia. Você poderia tentar só deixar pra gente... Não, pode fazer. Faz aí a pergunta. A gente já... Você pega ele em esférica, lembra, ó, como que era o passo a passo? A gente pega as coordenadas esféricas, cilíndricas, e passa primeiro para coordenadas cartesianas. Depois que a gente pegar em coordenadas cartesianas, a gente vai aplicar a nossa função, porque, nota, a função ela está recebendo x, y e z, que são coordenadas cartesianas. Então, ele está em coordenadas esféricas? Ótimo. A gente vai pegar em coordenadas esféricas, converter para coordenadas cartesianas. Depois que a gente pegar essas coordenadas cartesianas, a gente vai passar por H e a gente vai tentar desparametrizar a nossa função. A nossa função não, essa relação entre as coordenadas. A gente vai tentar assumir com x, y e z. A gente vai deixar só o x', y' e z'. Lembra? E depois que a gente fizer isso, a gente vai só passar de novo para coordenadas esféricas, porque a resposta ele quer as três em coordenadas esféricas. Tudo bem? Na verdade, esse R aqui é justamente o raio da representação esférica. Então, ele é uma grande... Esse R aqui, ele é... Ó, deixa eu ver, sistema esférico aqui. Ó. Esse R é justamente a distância da origem até o ponto. Tudo bem? Então, quando a gente vai representar o ponto, a gente representa por R, θ e φ. Certo? Nada. O y' é igual a o que mesmo? Cadê? Aonde que tem isso? Nicolas, onde que teria essa parte do... Ali mesmo? Ah, tá. Entendi. Você estava perguntando. Estava querendo ver aqui, né? Tudo bem. Então é isso aí. E basicamente essa é a questão 4. Espero que tenha ficado claro. Fiquei bastante feliz, tá? Da vitória do Guilherme, porque eles me apresentaram soluções que eu não tinha pensado, e são soluções bem mais elegantes do que as que eu tinha no meu repertório. Então, muito obrigado pelas soluções, tudo bem? Vou carregar isso para as próximas vezes que aparecer coisas do tipo. Certo. Questão 3 agora, né? Oi, pessoal, minha voz já está sumindo. É isso, tá. Tudo bem, então vamos para a questão 3. A questão 3, ela é legal. Então tá, olha só. Considera a função f de R2 em R3, ou seja, ela é uma função que recebe dois parâmetros e gera pontos no espaço, né? E seja essa a superfície descrita por essa parametrização, mostra que f pertence ao plano x igual a zero, se e somente se t for igual a... olha só, esse 2n mais 1, vão se acostumando, porque isso aqui representa um múltiplo, um número ímpar, tudo bem? Números pares são exatamente aqueles números que podem ser escritos como 2 vezes n. n é algum número inteiro, tudo bem? Então, se a gente pega 2n e soma com 1, a gente está pegando um número par e está somando 1. Ou seja, a gente está pegando um número ímpar. O que isso quer dizer? Ó, o ponto F, ele vai pertencer ao plano X, então a gente viu um C somente C. O que a gente faz? Divide no caminho de ida e no caminho de volta. Então, olha só. F vai pertencer ao plano X se P for um múltiplo ímpar de π sobre 2, tudo bem? Então, o que a gente precisa mostrar é que se o meu T for... Se o meu T for algum múltiplo ímpar de π sobre 2, então 2n mais 1, π sobre 2, isso daqui implica que o nosso f de st vai dar zero. E nota, se o t for um múltiplo ímpar de π sobre 2, ele vai ser π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, ou então também negativo, menos π sobre 2, tudo bem? Nota, quanto que é o cosseno de π sobre 2? Zero. Quanto que é o cosseno de 3π sobre 2? Zero. Quanto que é o cosseno de 5π sobre 2? Também é zero. Ou seja, o cosseno de qualquer múltiplo ímpar de π sobre 2 é zero. Então, aonde aparece aqui o cosseno de t,
vai ser simplesmente cosseno de... vai ficar simplesmente zero. Então, tanto faz quanto que é esse cosseno aqui de... esse cosseno de S, porque eu vou ter 2 mais cosseno de S, que vai dar algum número, vezes zero, que vai dar zero. Tudo bem? Então, basicamente, se o meu t for algum múltiplo de π sobre 2, for algum múltiplo ímpar de π sobre 2, então o nosso, esse ponto aqui, que essa função vai descrever, vai pertencer ao plano x igual a zero. Tudo bem? Porque a componente x dele vai dar zero. Então, ele pertence ao plano. E o que a gente mostrou foi o caminho de ida. Então, o caminho de ida já foi mostrado. Agora, o que a gente precisa fazer é o caminho de volta, que é o seguinte: se esse ponto pertence, se esse ponto, né, F, ST, é igual a zero, não. Calma aí. Se esse ponto, né, pertence ao plano, eu vou botar aqui plano π, sei lá. Se esse ponto pertence ao plano π, esse plano π aqui é, por exemplo, só esse plano x igual a zero aqui, tá? Por exemplo. Então, se esse ponto pertence ao plano π, o que a gente precisa mostrar é que, então, t é um múltiplo ímpar de π sobre 2. E como que a gente faz isso? É bastante simples. Para esse ponto... Desculpa. Como a gente sabe que esse ponto pertence ao meu plano x igual a zero, a gente sabe, então, que essa coordenada x dele aqui precisa ser igual a zero. Só que ela é o produto de duas coisas. 2 mais cosseno de f vezes cosseno de t. Vamos lembrar que o cosseno e o seno, eles são funções limitadas. Ou seja, o cosseno, ele é no mínimo menos 1 e no máximo 1. Ou seja, se eu pego 2 e somo com uma função que está limitada entre menos 1 e 1, esse resultado vai continuar sendo uma função que vai estar limitada entre 2 menos 1, essa é a cota inferior, que no caso é 1, e vai estar limitada superiormente por 2 mais 1. Ou seja, 2 mais o cosseno de S, ele vai estar sempre limitado, ele vai estar sempre entre 1 e 3. Tudo bem? Você tem que o produto de duas coisas é igual a zero. Então, ou a primeira coisa é igual a zero, ou a segunda coisa é igual a zero. Só que a gente já viu que essa primeira coisa daqui, que é esse 2 mais cosseno de S, ele vai estar sempre limitado, ele vai estar sempre entre 1 e 3. Então, não tem como ele ser zero, porque ele nunca vai ser menor do que 1. Tudo bem? Esse cara aqui, ó, 2 mais cosseno de S. Ou seja, resta que cosseno de T seja zero. Só que, para o cosseno de t ser igual a zero, a gente tem que o t precisa ser algum múltiplo ímpar de π sobre 2. Tudo bem? No caso, vai ser π sobre 2 mais voltas completas, né? Então, tipo, a gente teria o seguinte. O cosseno, né? Então, a gente tem o seguinte, que cosseno de π sobre 2 é zero. E a gente também pode somar voltas completas. Então, a gente tem o seguinte, π sobre 2 mais 2π vezes um certo n. Esse n aqui é só um número natural, então eu só estou somando voltas completas. Então, tipo assim, eu vou somar uma volta completa, vou somar duas voltas completas. E a gente sabe que quando a gente soma uma volta completa, o cosseno e o seno permanecem o mesmo. Porque aquele ponto vai dar uma volta e vai parar no mesmo lugar. Tudo bem? Então, esses caras aqui, ó, satisfazem. Só que o cosseno de menos π sobre 2 também é zero. Ou seja, se a gente pegar o menos π sobre 2 e somar voltas completas, a gente também obtém solução. Ou seja, a gente tem duas soluções. Se a gente pega π sobre 2 e soma voltas completas, ou se a gente pega menos π sobre 2 e soma voltas completas. Só que a gente pode representar isso daqui simplesmente por π sobre 2... Tudo bem? E eu vou somar meias voltas. Tudo bem? Por que é que eu vou somar meias voltas? Porque se a gente olha aqui o ciclo trigonométrico, o π sobre 2 é esse cara daqui. O menos π sobre 2 é esse cara daqui. Então, eu posso pegar aqui o meu π sobre 2 e dar meia volta
e eu chego nesse cara daqui de baixo. E se eu dou meia volta, eu chego em outro cara dali de cima. Aí se eu dou mais meia volta, eu chego no cara daqui de baixo. E se você colocar o π sobre 2 em evidência nesse cara daqui, vocês vão ver que isso aqui vai ser simplesmente 1 mais 2n, que é justamente o 2n mais 1 π sobre 2. Ou seja, se o f pertence ao plano π, então t precisa ser igual a π sobre 2. A gente mostrou o caminho de ida e o caminho de volta. Tudo bem? E aí a gente mostra que vai ser o si e somente c. Aí o que ele fala? Mostra ainda que a intersecção de S com o plano x igual a 0 é uma circunferência. Aqui teve uma erratazinha, tá? Então vão ser duas circunferências centradas na origem. Se eu não me engano, centradas na origem? Se eu não me engano, vai ser. Tudo bem? Então, o que acontece? O que a gente precisa mostrar é o seguinte. A gente precisa fazer a intersecção de S, da superfície S, com o plano x igual a 0. Quando que o plano... nota o seguinte, para o plano da x igual a 0, a gente tem que o cosseno de t... deixa eu puxar aqui, porque eu tenho como que tem que ser errata dessa questão. Deixa eu só puxar aqui no grupo, pessoal. É só porque teve uma errata. Eu vi que tinha uma errata nessa questão, mas eu só não lembro como que era errata. A intersecção de S com x igual a 0 gera duas circunferências com centro 0, 2, 0 e 0, menos 2 e 0. Tudo bem? Então vão ser duas circunferências. Certo? Então tá. Então tá. Como que a gente mostra que a intersecção dessa superfície S com o plano x igual a 0 vai dar duas circunferências? É bastante simples. A gente já viu que a única possibilidade para essa superfície, para a primeira coordenada dela ser igual a 0, é que o cosseno de t seja 0. Só que o cosseno de t, a gente já viu que ele pode ser 0, sendo o t π sobre 2 ou menos π sobre 2. E nota o seguinte, o seno de π sobre 2 é 1. E o seno de menos π sobre 2 é menos 1. Tudo bem? Ou seja, por que a gente vai ter duas circunferências? Porque o cosseno aqui vai dar 0. Só que esse seno de t, ele pode dar 1 ou menos 1. Tudo bem? Então, se ele dá 1, a gente vai ter uma circunferência. Porque a gente vai ter o seguinte. S e t. A gente vai ter o seguinte. 0, 2 mais cosseno de S. Seno de S. E nota, isso aqui vai ser uma circunferência, de fato, com centro em 0, 2 e 0. Tipo, acredito que não seja difícil, porque de visualizar isso, tá? Vai ser uma circunferência com raio 1. De raio 1, tudo bem? Então, ela vai ter centro em 0, 2 e 0 e raio 1. Como que eu sei disso? Porque nota o seguinte, eu peguei esse cosseno de S e seno de S, é justamente uma parametrização para uma circunferência. No caso, uma circunferência no plano YZ, porque o cosseno e o seno está aqui no YZ. E eu peguei a coordenada Y e desloquei por 2. Tudo bem? Então, eu desloquei ela por 2. E o que está acompanhando o cosseno e o seno é 1. Então, o raio vai ser justamente o termo que está acompanhando o cosseno e o seno, que no caso é 1. E o centro dela vai ser 0, 2 e 0, que é justamente quando a gente tira esse cosseno e esse seno, qual que é o centro dessa circunferência, que é 0, 2 e 0. Tudo bem? E se a gente considera o seno de menos π sobre 2, isso aqui dando menos 1, a gente vai obter f st igual a 0, menos 2, menos cosseno de S, seno de S. Nota que esse menos cosseno de S aqui, ele
esse menos aqui não vai interferir em muita coisa, vai continuar resultando em uma circunferência. A diferença é que agora essa circunferência vai estar centrada em menos 2. Bem que é exatamente o que ele queria que a gente mostrasse, que vão ser duas circunferências de raio 1 e centro em mais ou menos 2, né? Na coordenada, na componente y. Certo? Então, 3A é razoavelmente simples. Alguma dúvida? Por que a gente não considera o 3π sobre 2? Então, Lara, esse 3π sobre 2 é justamente, ele é o mesmo ponto que o menos π sobre 2. Vai ser justamente o mesmo. A diferença é que o 3π sobre 2 a gente vai pegar e vai começar a contar no sentido anti-horário. E o menos 3π sobre 2 é o seguinte, ó. O 3π sobre 2 é a gente fazer esse caminho aqui, ó. A gente parte daqui e vem para cá. Tudo bem? E o menos π sobre 2 é justamente fazer esse caminho aqui, ó. Mas nota que a gente está chegando no mesmo ponto. Tudo bem? Então, assim, a gente está considerando 3π sobre 2, tá? Dúvidas na A? Acho que não. Era bem simples. Tá. E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. No item B, ó, seja K um número real, mostre que a intersecção do plano Z igual a K com S é ou vazia ou a união de duas circunferências centradas sobre o eixo Z. Essa daqui, pessoal, eu vou mostrar o seguinte. Eu vou mostrar uma animação. O GeoGebra, eu já tinha ele aberto aqui, mas meu PC está com 10 mil coisas abertas e o bicho está sofrendo. Tá, então vamos ver. Seguinte, pessoal. Não sei se não sei se é uma coisa positiva ou negativa, mas essa parametrização aqui dá o formato de uma rosquinha. Então, quem está com fome provavelmente vai ficar com mais fome e é tipo uma rosquinha mesmo, né? Na verdade, essa rosquinha aqui, ela tem um nome mais matemático, que não seja rosquinha, porque isso é um pouco banal, mas isso aqui é o que a gente chama de toro. Então, se vocês digitarem o toro... eu fico com medo de aparecer o carro. Tá bom, vamos digitar toros. Então, ó, o nome dessa figura aí é toros, né, matematicamente. E aí, o que acontece? Se a gente tem o nosso plano... Cadê? Rotaciona. Tá bom. Se a gente vai variando o nosso K, olha só o que acontece. A gente tem um plano, e esse plano não cruza, né, a nossa circunferência, não cruza o torus, e aí, ó, dependendo do valor de K, se ele for muito alto, ele não cruza, não intersecta o torus. Se ele for muito baixo, também não intersecta. Então, existem aqui alguns valores que a intersecção do nosso torus com o plano, olha só, vai ser justamente duas circunferências. Uma circunferência da parte externa do torus e a outra da parte interna. E é por isso que a gente tem duas circunferências, tudo bem? Mas tá, por que é que a gente tem duas circunferências? Como que a gente consegue ver que a gente tem duas circunferências só olhando para a equação, sem precisar do GeoGebra? É simples. Para o Z ser igual a K, a componente Z é justamente essa última componente aqui, ó. É seno de S. Só que a gente já viu que o seno de S ele vai ser sempre uma coisa limitada, entre menos 1 e 1. Então, se a gente coloca um K maior do que 1, se a gente coloca aqui o K igual a 1.2, por exemplo, a gente já percebe, ó, que o nosso plano não vai intersectar o torus. O nosso plano ele vai estar passando um pouquinho para cima do torus. Tudo bem? Ou seja, qualquer valor de K que seja maior do que 1 ou menor do que menos 1, não vai dar, a intersecção vai ser vazia. Então, o que ele está falando é o seguinte, mostra que vai ser vazio ou a união de duas circunferências. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente já viu quando que vai ser vazia, quando esse K for maior do que 1 ou menor do que menos 1. Tudo bem? Agora, se esse K for um valor que estiver entre menos 1 e 1, a gente sabe que esse seno de S aqui, que existe um S
de modo que o seno dê exatamente esse valor. Tudo bem? Não, isso aqui não. Então, o que a gente sabe é o seguinte. Existe um certo valor de S. Existe S pertencente aos reais. Tudo bem? Tal que seno de S seja justamente K. Seno de S seja K. Vamos olhar agora para o nosso ciclo trigonométrico. Se a gente tem o nosso... Nossa, isso aqui ficou extremamente péssimo. Tudo bem? Então, aqui. A gente tem x e y. Certo? Então, olha só. O que a gente sabe é o seguinte. Se a gente pegar o... Cadê? Dado algum valor de... Eu sei que o seno de S vale, sei lá, aqui. Existem dois valores de S cujo seno seja K. Tudo bem? Então, existe esse valor aqui, que a gente pode chamar de S1, e esse valor aqui, que a gente vai chamar de S2. Então, o que a gente sabe é o seguinte. Seno de S1 vai ser igual a K, e o cosseno de S1 vai ser, sei lá, a gente pode chamar isso aqui de um L. Tudo bem? É só, a gente já vai ficar claro por que eu chamei isso de L. E o seno de S2 também vai ser K. Só que o cosseno de S2, ele vai ser menos L. Tudo bem? Nota o seguinte, o cosseno é o cara que está desse lado, aqui, é o que está deitado aqui, né? Então, ó, um vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Mas por simetria, vai ser justamente o mesmo valor em módulo. A diferença é que vai ser o oposto, tá? E é por isso que a gente tem duas circunferências, porque esse S pode ser dois valores diferentes. Então, a gente já viu que esse cosseno de S, ele pode ser ou mais L ou menos L. E a gente vai ter justamente duas circunferências. Uma circunferência vai ser quando o cosseno for mais L, e outra circunferência vai ser justamente quando o cosseno for menos L. Que é pro caso aqui que a gente já viu que vai ser esse S1 e S2. A gente já viu que existem esses dois valores. Por isso que ou a intersecção vai ser vazia, quando esse K for maior do que 1 ou menor do que menos 1, ou a intersecção vão ser duas circunferências centradas sobre o eixo Z. Porque dá pra gente ver bem essa terceira componente aqui, né, vai estar constante, e dá para ver que vai ser, tipo, um raio vezes cosseno. Então, tipo, esse cara aqui, ó, 2 mais cosseno de S, que no final vai ser, tipo, 2 mais L, vai ser o raio da circunferência. E a gente vai ter duas circunferências. Na verdade, esse enunciado aqui, ele ficou um pouquinho, não é incorreto, mas existe um caso onde você tem a intersecção com uma única circunferência. Na verdade, são dois casos. Que é quando K igual a 1 ou K igual a menos 1. Que aí você só vai ter uma única circunferência. Por que a gente só vai ter uma única circunferência? K igual a 1, seno dando 1 implica que o cosseno vai ser 0. Então, tanto faz mais L ou menos L, vai dar o mesmo valor. Então, tipo, esse cara aqui, ó, 2 mais cosseno de S, vai ser sempre igual a 2, independente do valor de S que a gente for pegar. Seja, sei lá, seja π sobre 2 ou 3π sobre 2. Vai dar o mesmo valor do raio. E a gente pode ver que esse cara, ó, vai ser justamente o que os casos limítrofes, né, que é o caso K igual a 1, que a gente percebe, ó, que essa intersecção vai ser, tipo, o plano vai ser tangente ao torus, e essa intersecção vai ser justamente uma única circunferência, ou então o K igual a menos 1. Tudo bem? Então, o K igual a menos 1 é o mesmo caso, agora olhando aqui por baixo, o plano vai ser também tangente ao torus por baixo. Tudo bem? Então, assim, só um adendo. Esse enunciado aqui ficou um pouquinho impreciso, porque, na verdade, essa intersecção pode ser vazia, a união de duas circunferências, ou uma única circunferência. Certo? Dúvidas? Mas como eu provo que realmente dá uma circunferência? Então, você precisa provar, mas é porque a parametrização disso, a parametrização vai ser simplesmente um raio vezes cosseno de t,
vírgula, um raio vezes seno de t. Nota que esse cosseno de S aqui vai estar fixo, né? Ou ele vai ser 2 mais... Ou esse cosseno vai ser L ou ele vai ser menos L, mas ele vai ser um número. Tudo bem? E esse número mais 2 aqui vai ser o raio, né, da sua circunferência. E pela parametrização, você vê que vai ser um raio vezes o cosseno de t e um raio vezes o seno de t. Isso é justamente a parametrização de uma circunferência. Tudo bem, Lara? Ficou claro do porquê que isso vai ser uma circunferência? Então tá. Basicamente esse foi o item B. E aí agora descreve S como uma superfície de revolução explícita na curva geratriz, o eixo de rotação e suas coordenadas cartesianas. Então nota o seguinte, o torus ele é obtido justamente quando a gente pega uma circunferência e rotaciona ela. Então, nota o seguinte, é como se a gente estivesse pegando essa circunferência, uma circunferência aqui, e estivesse rotacionando em torno do eixo Z. Então, ó, a gente já viu que essa... Tá, isso aqui vai ser uma... Você quer me mandar que eu falo? Tá, já te mando. Tá, desculpa, pessoal. Então, olha só, o que a gente vai ver é o seguinte. Isso daqui vai ser... Esse torus, ele pode ser obtido por uma circunferência, né? E a gente vai rotacionar essa circunferência em torno do eixo Z. Então, a gente vai pegar... Por exemplo, vamos pegar essa circunferência aqui. Como que... A gente até encontrou aqui a equação dela. Vai ter centro em 0, 2, né? Então, vai ser, por exemplo, 0... 2 mais cosseno de t e seno de t. Ele não vai representar, Felipe, porque você precisa especificar o plano. Tá, de fato, mas tudo bem. Eu vou tirar isso aqui porque eu não vou ficar nublando na frente de vocês com GeoGebra. Mas é basicamente uma circunferência aqui, é tipo, pega um pedacinho aqui, esse torus é tipo, você pega essa circunferência e você está rotacionando ela em torno do eixo Z, tudo bem? Então, basicamente, qual que vai ser o eixo de... Ó, isso aqui vai ser uma superfície de revolução, a gente já viu que vai ser. Qual que vai ser a curva geratriz? A curva geratriz vai ser justamente uma circunferência, tudo bem? E vocês podem só utilizar qualquer uma das circunferências que vocês encontraram no item A. Então, no item A, foi, ó, mostra ainda que essa vai ser uma circunferência de raio 1 e centro tal. Então, a curva geratriz vai ser, você pode escolher qualquer uma dessas duas circunferências que vocês obtiveram no item A. E essa vai ser a curva geratriz. O eixo de rotação, a gente já viu que vai ser o eixo Z. Tudo bem? A gente já viu que isso vai ser o eixo Z. E além disso, como que a gente obtém as coordenadas cartesianas? Tudo bem, as coordenadas cartesianas, elas são um pouquinho mais chatinhas da gente encontrar, e eu vou explicar para vocês como que a gente rouba isso. É só a gente digitar torus, e vocês vão abrir na Wikipedia. Aqui, ó, torus. Aí vai abrir a topologia do torus, mas não é bem isso que vocês estão interessados. Vocês estão interessados nisso aqui, ó, eliminando a raiz quadrada. E basicamente o que ele faz é meio que mostrar como que a gente obtém as coordenadas cartesianas de um torus a partir, ó, aqui, ó, em coordenadas paramétricas. X de U e V vai ser R, Rzão mais R cosseno de V, Rzão mais R cosseno de V, seno, tá? E que ele dá toda a parametrização do torus. E com isso vocês conseguem obter as coordenadas cartesianas. É tipo só seguir o passo que ele está falando aqui. Tudo bem? Então, esse último item aqui, a última parte do item C, é basicamente copiar as coisas da Wikipedia. Mas façam isso com cuidado, tá? Então, esse Rzão aqui, no caso, vai valer 2, esse Rzinho vai valer 1, pela parametrização que ele dá aqui, tudo bem? E aí vocês conseguem obter as coordenadas cartesianas, certo? Como que eu provo que é o eixo Z? Tá. Tem como provar isso, mas isso aqui vai ser um pouquinho mais chatinho. Como que você prova? Lá no livro do Reginaldo, ele dá a fórmula para a gente encontrar, suponha que você conhece a curva geratriz e você conhece
o eixo de rotação. Você consegue encontrar, sei lá, as coordenadas da superfície. Deixa eu ver se eu abro aqui. Cadê? Aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Cadê? Cadê o livro do Reginaldo? Tá, deixa eu abrir aqui, porque eu tenho certeza que tem o livro do Reginaldo aqui. Geometria analítica, Reginaldo. Tá. Se vocês forem no livro do Reginaldo, que é a referência de vocês, tudo bem? Quando a gente vai ver na parte que é as superfícies, ele mostra superfícies de revolução. E na superfície de revolução, ele dá aqui meio que uma formulazinha. Esse F aqui, no caso, a gente intui, né, que, tipo, qual que seria o passo? A gente primeiro teria que determinar as coordenadas cartesianas desse torus. Depois que a gente determinar as coordenadas cartesianas desse torus, a gente vai fazer o seguinte. Tá. Então, as coordenadas cartesianas, tá, vai ser lá x... A gente já viu, deixa eu copiar aqui da Wikipédia para a gente fazer com letras, para não dar a resposta. Mas tá, vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado mais rzão menos rzinho mais rzão menos rzinho, tudo isso ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser igual a 4rzão x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? E eu quero mostrar que isso daqui vai ser uma superfície de revolução quando eu rotaciono em torno do meu eixo Z, que é justamente o que a gente quer mostrar. E como que a gente vai fazer isso? No livro do Reginaldo, ele tem aqui, ó, ele tem uns casos, ó. Se seu eixo de revolução é o eixo X, não é. O que a gente quer mostrar é que o eixo de revolução é o eixo Z. Então, o que a gente precisa mostrar é que se a gente pegar esse Fzinho é a curva geratriz. E a gente já sabe que essa curva geratriz vai ser uma circunferência, né? Então, esse F aqui, ele vai ser uma circunferência, tá? Então, no caso, F, Y e Z, vai ser uma circunferência. Então, a gente pode pegar aqui x menos xc ao quadrado mais y, não estou fazendo errado, não é x, é y e z, y menos y do centro. Esse y de centro aqui qual que é o centro da circunferência. Então, a gente poderia, sei lá, considerar o centro de uma das circunferências que a gente encontrou no item A. Tudo bem? Então, ao quadrado mais z menos zc ao quadrado menos o raio dessa circunferência, que a gente já viu que era 1. Então, sei lá, esse y aqui a gente poderia considerar y igual a 2, que é exatamente o centro que a gente encontrou lá na letra A. E o z a gente poderia considerar isso aqui igual a 0, que é justamente o centro da circunferência que a gente também encontrou no item A. Tudo bem? Então, Felipe, rapidinho, eu já posso afirmar que a curva geratriz é aquela circunferência. Só afirmando mesmo. Isso, você pode afirmar. Tipo, você pode afirmar porque a gente sabe que é um torus, mas a partir dessa equação aqui, chegar na curva geratriz sem ter a ideia de que aquilo vai ser um torus, eu acho que tipo, dá para fazer, mas é tipo só meio complicado, tá? E eu não acho que seja esse o propósito do professor. Tudo bem? Então, esse aqui vai ser simplesmente y menos 2 ao quadrado mais z ao quadrado menos 1. Tudo bem? Então, o nosso f é esse f daqui. E o que a gente quer mostrar é o seguinte. Se a gente substituir... Ah, tá. E esse f é igual a 0. Tudo bem? Eu passei o raio subtraindo justamente para isso dar igual a 0. Então, o que ele fala é o seguinte. Se o seu eixo de revolução é o eixo z, a curva geratriz está situada no plano YZ, com a equação tá, blá, blá, blá. E aqui, ó, ele fala o seguinte, então, a superfície vai ser tal que, se a gente substitui no lugar do Y, se a gente substituir mais ou menos raiz de x ao quadrado
mais y ao quadrado, ou seja, a nossa superfície ela vai ser obtida justamente quando a gente pega f e calcula para o ponto mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Z. Ou seja, quando a gente calcula, isso aí vai ser simplesmente mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Z é menos 2 ao quadrado mais z ao quadrado menos 1 igual a 0. E aí, pessoal, vocês vão pegar esse cara daqui, ó, e vocês vão simplificar isso. Então, vocês podem pegar esse quadrado, aplicar, então vai ficar, sei lá, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos, vai ficar aqui, então, menos mais. Esse menos mais aqui é porque, como a gente tem esse menos aqui, se eu utilizar o mais, eu vou negar e vai aparecer um menos. Se eu utilizar o menos, eu vou negar e vai virar um mais. Então, eu coloco esse menos mais, só para indicar que se a gente escolher o mais, a gente vai considerar... Opa, foi. Se a gente escolher o mais, a gente vai usar o menos aqui, tá? É tipo, se você escolher o de cima, você mantém o de cima. Isso aqui vai ser 4... raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Isso aqui vai ter que ser menos 1 igual a 0. Aí o que vocês poderão fazer? Pega esse cara daqui, ó, passa para o outro lado, subtraindo, passa para o outro lado, aí eleva ao quadrado. Ou seja, vocês vão ter que simplificar e vocês vão chegar nessa equação daqui. Quando vocês chegarem nessa equação, é porque vocês mostram que o eixo de revolução vai ser o eixo Z. Tudo bem? Mas assim, de novo, vocês podem... isso, eu de fato não sei se o professor quer que vocês façam isso, tá? Mas dá para mostrar que o eixo de revolução vai ser o eixo Z, vocês podem só fazer o seguinte: suponha que o eixo de revolução seja o eixo Z. Aí vocês vão usar tudo isso aqui e vão chegar aqui. Essa equação recai na equação do torus. Ou seja, a suposição de que o eixo de revolução era o eixo Z está correta. Tudo bem? Felipe, Oi. eu tinha tentado fazer essa questão meio que fazendo ao contrário. Eu comecei a construir uma superfície de revolução com o eixo Z. Aí eu falei assim, vai ser o eixo Z, aí a curva diretriz vai estar no plano YZ. Ou seja, x é igual a 0. Daí eu peguei a f de t e fiz x igual a 0 com cosseno de t igual a 0. Daí o seno de t seria igual a 1. Aí ficaria uma parametrização que ia me dar justamente essa curva aí que você fez. Daí... Aí eu fui desenvolvendo e fiquei com y' né, que vai ser mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que quando eu fui tentar fazer, deu certo só com a parte positiva. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas tipo, deu certo só com mais raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá, então, o que acontece? É porque você vai ter que elevar o quadrado 2 vezes. Então, ó... eu fiz separado, eu fiz os dois casos. Isso. Eu fiz primeiro só com mais... depois só com menos. Aí com o menos eu não consegui chegar em uma equação, porque tem que dar 1 no final. Tudo bem, porque o que você vai fazer? Tá vendo esse menos mais 4 raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado? Você vai passar ele para o outro lado. Porque quando você elevar ao quadrado, esse mais ou menos aqui, e a raiz, quando você elevar ao quadrado, esse mais ou menos vai sumir, e a raiz também vai sumir. Tudo bem? Então você precisa elevar ao quadrado 2 vezes, e é por isso que vai aparecer, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Isso aqui, tudo isso ao quadrado ainda, tudo bem? E aqui, ó, já percebe que vai aparecer esse 4 aqui, também porque... o que eu esqueci, vai aparecer aqui também um mais 4, tá? Porque vai aparecer mais 4, e quando eu subir aqui, vai ficar um mais 4. Mais 3, no caso, né? É que eu não cheguei nessa equação do torus, eu fui direto fazendo uma superfície de revolução no eixo Z. E aí eu ia fazer que o f de y e z tem que dar 0, sabe? Para mostrar que é uma superfície de revolução. E aí só dava 0 quando era a parte positiva. Tá, mas você chegou nesse mesmo f aqui? Cheguei. Y menos 2, z, tá. Sim. E qual que foi a curva diretriz que você estava considerando?
Não, na verdade, essa é a curva diretriz. Qual foi o eixo de revolução que você estava considerando? O eixo Z mesmo? É. Então tá. O que você vai fazer é, pega esse cara aqui, mais ou menos, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, você vai substituir aqui no lugar do y. E aí, não é que isso precisa dar zero. Isso está forçando. A gente está forçando que isso dê zero. Tudo bem? Entendi. Então, a gente vai. O que eu fiz foi, depois que eu peguei esse f e substituir aqui o mais ou menos, raiz de x ao quadrado no lugar do y, eu vou considerar só o que eu for trabalhar agora vai ser esse cara igual a zero. Então, eu estou pegando tudo que estava aqui e eu estou igualando isso a zero. E a partir disso que eu vou trabalhando, vou isolando, vou manipulando as coisas. Entendi. Então, é para dar certo. É para fazer com mais ou menos, leva ao quadrado e é para dar certo. É por isso até que aparece esse ao quadrado aqui, porque a gente está levando 2 vezes ao quadrado. E ficou uma equação meio monstruosa. Tá? Isso aqui vocês não precisam desenvolver, não. Pode deixar com quadrado. A gente precisa levar 2 vezes ao quadrado, porque quando a gente leva a primeira vez ao quadrado, ainda sobra esse mais ou menos no termo de primeira ordem, aqui desse raiz. Então a gente precisa isolar ele e elevar de novo ao quadrado. Mas vocês vão obter a mesma relação dele de cima, né? Tudo bem? Entendi. Obrigada, Felipe. Nada. Na letra A, então, Augusto, se você for ver, na letra A é justamente quando ele quer que o x seja zero. Então, para o x ser zero, o cosseno tem que dar zero. Só que se o cosseno dá zero, o seno vai dar mais ou menos 1. Tudo bem? E aí a gente vai ter esse cara aqui, ó. Vão ser justamente os pontos 0. No caso, então, aqui mais ou menos 2, mais ou menos cosseno de t, seno de t. Só que nota o seguinte, esses pontos aqui, eles podem ser escritos da seguinte maneira, ó, 0, mais ou menos 2, 0. Tudo bem? Então, esse aqui é o centro, mais 0, mais ou menos cosseno de t, seno de t. Nota o seguinte. Esse cara aqui, ó, cosseno de t, seno de t, ele que é responsável por girar, tudo bem? E esse cara aqui, ó, 0, mais ou menos 2 e 0, é só o centro da nossa circunferência. Então, o que eu estou fazendo é pegando a circunferência e transladando ela. Só que isso aqui ainda continua sendo uma circunferência. E o raio da circunferência vai ser justamente os termos que acompanham o cosseno e o seno. Lembra o seguinte, se você tem uma circunferência de raio R, então, essa como a circunferência de raio R, essa parametrização ela pode ser dada por R cosseno de t, R seno de t. Só que como o R, como não aparece nada multiplicando o cosseno e nem o seno, então o R é 1, tudo bem? Ou seja, as circunferências têm raio 1. Tudo bem? Pessoal, era isso. A questão 3. A questão 1, que foi a única que a gente ainda não conversou, é o seguinte. Esse cara aqui, ó, o que vocês vão fazer? Simplesmente fazer aquelas mudançazinhas de coordenadas, né? Então, por exemplo, o Z igual a ρ em coordenadas cilíndricas. Só que a gente sabe que o ρ em coordenadas cilíndricas, ele é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é igual a módulo de z. Então, o que vocês vão fazer? Eleva ao quadrado dos dois lados. Vocês vão ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. Isso daqui é o quê? Isso aqui é um cone, tudo bem? É bem fácil de ver, só vocês jogarem no GeoGebra, vocês vão ver que isso é um cone. E aí a gente mata as coordenadas cartesianas. Aí como que a gente passa para coordenadas esféricas? Depois que a gente passou para coordenadas cartesianas, pega no lugar do x, a gente substitui x por r cosseno de θ, seno de φ, aí você substitui isso. Aí no lugar do y, você substitui por y, r seno de θ, seno de φ. No lugar do z, vocês vão substituir por r cosseno de φ. Dá para dar algumas simplificações aí. E essa vai ser a equação do cone, tudo bem? E aí a gente mata para coordenadas cartesianas e coordenadas esféricas. Aqui, coordenadas cilíndricas. Rho cosseno de θ, a gente já viu que isso aqui é x.
E ρ, seno de θ, a gente já viu que é y. Então, isso aqui é x mais y mais é igual a 1. Aí você já mata as coordenadas cartesianas, a gente já sabe que isso é um plano. E aqui, de novo, coordenadas esféricas, é só você substituir o x por r cosseno de θ, seno de φ, o y por r seno de θ, seno de φ, e o z por r cosseno de φ. Eu estou lendo aqui na cola, tá? Na minha colinha, por isso que eu estou falando rápido, mas eu não sei isso, tipo, de imediato. Dá para você, é bem fácil de encontrar isso, tudo bem? E aí mata as coordenadas esféricas. O que eu achei que dá um pouquinho mais de trabalho é esse cara aqui, ó. R seno de φ, 2A cosseno de θ. Tudo bem? Ele está em coordenadas esféricas. E esse aqui é o único que eu achei que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas dá também para a gente desenvolver. Tudo bem? O que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos pegar esse R seno de φ aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos multiplicar por seno de quanto? Seno de θ, talvez? Esse cara aqui. Tá, então, vamos multiplicar, então, na verdade, ele por seno de φ. Então, olha só. Se você pega esse cara, que é R seno de φ. Bem? E isso aqui é 2A cosseno de θ, né? Então, na verdade, a gente vai multiplicar isso aqui por R, a gente vai multiplicar por R seno de φ, dos dois lados. Porque aí vai ficar R ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Tudo bem? Isso aqui vai ser 2A, R, cosseno de θ, e isso aqui vai aparecer um seno de φ. Por que a gente multiplicou? Porque esse cara aqui, ó, vai ser simplesmente x. Tudo bem? R cosseno de θ, seno de φ é x. E seno de φ ao quadrado é simplesmente, na verdade, R ao quadrado, né? Então, isso aqui é simplesmente se a gente pegar x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse cara aqui, ó, esse membro daqui, é simplesmente a gente fazer x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Porque, olha só, x a gente já viu que é R cosseno de θ, seno de φ. Y vai ser bem parecido, vai ser R seno de θ, seno de φ. Então, quando a gente pega x ao quadrado e y ao quadrado, soma, vai aparecer um R quadrado seno quadrado de φ. E aí a gente vai colocar isso em evidência e vai aparecer um cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que dá 1. Ou seja, esse só vai sobrar, né, o R ao quadrado seno quadrado de φ. Então, esse primeiro cara aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 2a vezes x. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser igual a 2a vezes x. E vocês podem completar quadrados, tá? Então, vocês vão escrever isso aqui como x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. Ou seja, a gente somou o ao quadrado dos dois lados. E aqui dá para escrever isso aqui como x menos a ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. E aí vocês já conseguem analisar, tá? Isso aqui já está em coordenadas cartesianas, isso aí vocês conseguem ver qual superfície vai ser isso, e também dá para passar para coordenadas cilíndricas bem tranquilo. Tudo bem? Pessoal, era isso. Acho que a gente já conversou sobre todas. Eu vou encerrar a gravação antes que estoure o tempo. Interromper a gravação.